Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Enquanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 45. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque os ventos lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com ele andando por sobre o mar. E queria-lhe tomar-lhes a dianteira. Porém eles, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Agora, eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, agora no versículo 16. E nós vamos ler a mesma história. E você vai me perguntar: pastor, por que você está lendo a mesma história nos 3 evangelhos? Vai fazer sentido daqui a pouco. João capítulo 6, verso 16 diz: ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar e entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entraram nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Feche seus olhos. Meu amigo Espírito Santo, eu quero mergulhar nessa mensagem com o Senhor essa noite. Mais do que Mateus, mais do que João, mais do que Pedro, o Senhor também estava lá. E nós queremos falar daquilo que o Senhor viu.
e da forma como o Senhor agiu naquele dia. Eu peço ao Senhor essa noite que o Senhor nos dê graça, para que os nossos olhos não estejam só no milagre, mas no autor do milagre. Fala com a gente, Jesus. Tira a gente dos nossos barcos, das nossas tempestades, e nos leva a caminhar por sobre as águas essa noite. A nossa oração é que nenhum de nós saia daqui da mesma forma que entrou, mas que o nosso coração seja carregado de fé essa noite, uma fé sobrenatural, para que a gente se mova no sobrenatural, assim como o Senhor nos chamou a viver a todo momento. Cobre aqui as nossas vidas e nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Eu quis contar essa mensagem. A mensagem é um encontro na tempestade. Sobre 3 óticas diferentes, contando a mesma coisa. E eu quero pegar aqui alguns pontos que são diferentes entre as narrativas, porque essas diferenças entre as narrativas diz muita coisa para a gente. Talvez você já ouviu, você já cantou. Essa semana eu passei cantando essa música Além do Impossível, né, que faz uma mensagem sobre Pedro. Também ele faz um medley que fala, né? E também tem uma música chamada Pedro, só Pedro. Depois vocês escutem essas músicas. São músicas que entram na gente assim e faz a gente ter fé naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Mas eu quero começar essa história não falando sobre o Jesus que anda sobre o mar, mas a Bíblia vai dizer que o início de toda essa história começa com Jesus multiplicando pães. Jesus está ali na beirada do mar. A Bíblia diz que as pessoas têm fome porque Jesus vai curando os enfermos e vai ficando tarde. E a Bíblia diz que os discípulos começam a pedir para que Jesus dispense as multidões, porque já havia ficado tarde, já não tinha mais lugar para eles comprarem comida, e eles fatalmente ficariam com fome. E a Bíblia diz que Jesus diz, não, eles não vão embora, vocês vão dar pão para eles. E eles disseram, não, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, não dá para multiplicar, não tem como alimentar todo mundo. E a Bíblia diz que Jesus pega o pão, dá graças e... Quer aprender a multiplicar o que você tem? Aprende a ser grato. Jesus corta o pão, e o pão começa a ser cortado, e eu não sei como, mas sobrou 12 cestos e todo mundo foi alimentado. O que mais impressiona ali é que no meio daquele tumulto chega uma mensagem para Jesus, que João Batista tinha sido morto pela mão de Herodes. Jesus, muito mais do que colega de ministério de João Batista, era primo de João Batista. E ele recebe aquela mensagem ali no meio do milagre acontecendo, tudo acontecendo, e talvez você não tenha percebido, mas nessa mensagem da multiplicação de pães, as pessoas começam a entender que ele era o Messias. E eles começam a dizer, ele é o Messias, vamos coroar ele, porque ele veio para salvar a gente. E Jesus tem um tom de fuga naquele momento, não só porque ali não era o momento dele, essa não era a expectativa dele, mas principalmente porque ele queria ficar só para orar, ele queria ficar só para ter o seu luto do seu primo que tinha morrido pela mão de Herodes. Ele diz para os discípulos, olha, por favor, vão orar, vão para o barco e vão remar, daqui a pouco eu vou estar com vocês. E a Bíblia diz que ele compeliu eles. Na minha tradução, em outras traduções, a Bíblia diz que ele forçou a barra. É como se tivesse Jesus obrigado as pessoas, aos discípulos a entrarem no barco. Essa palavra compelir aqui no grego é forçar, empurrar, obrigar pela força, ameaçar. Jesus diz, vocês vão entrar no barco, porque eu estou mandando vocês entrar no barco. Interessante porque em nenhum outro momento você vê resistência dos discípulos a obedecer Jesus. Se ele teve que compelir ou obrigá-los a entrar no barco, é porque houve resistência. Em nenhum outro momento você vê um discípulo criando objeções às mensagens de Jesus, dizendo, faz isso, e eles iam lá e faziam. Mais do que entrar num barco, muitas vezes Jesus mandou eles irem expulsar demônios. E eles obedeceram e voltaram com testemunhos, mas nesse ponto eles resistiram a Jesus, e Jesus se impôs sobre eles, vocês vão porque eu estou mandando. Aí você me pergunta, por que eles resistiram? É óbvio, a maioria daqueles meninos eram pescadores, e pescadores profissionais, e uma tempestade não se inicia de uma hora para outra. Eles já estavam vendo as nuvens se ajuntando, eles já estavam olhando e dizendo, opa, peraí,
Jesus está falando para a gente entrar no barco com a tempestade chegando. O que será que Jesus quer? Aí Jesus disse, vocês vão e eu fico. Talvez eles devem ter pensado, é hoje que ele se livra da gente. Acho que para nós deu. Partiu afundar no mar da Galileia. Mas é interessante porque Jesus manda eles e força eles. Mas a Bíblia diz que a tempestade veio. E eles lutaram contra a tempestade uma noite inteira. E de repente vem Jesus, caminhando por sobre as águas. Vem Jesus caminhando para acudi-los. E talvez a primeira lição que a gente precisa entender é que a gente precisa definir se nós estamos no barco certo. Dá uma olhada para quem está do seu lado, pergunta para ele, tem certeza que você está no barco certo? Tem certeza? Sabe por quê, irmão? Porque existe barco que Jesus não vai acudir. Conta-se a história de Jonas, que Jonas podia estar no lugar que ele queria, mas os marinheiros estavam no lugar errado. E se Jonas não pula do barco, todo mundo afundava. Ainda que houvesse providência divina, Deus disse, para vocês não, porque ele está fora do meu propósito. Então nós precisamos descobrir se nós estamos no barco certo. Você pode dizer para quem está do seu lado, você não está livre de tempestades. Não está livre de tempestades. A questão é, se nós não estamos livres da tempestade, se nenhum de nós está livre da tempestade, qual é a garantia que nós temos que a gente vai ter socorro? A certeza que nós estamos no barco certo. Porque, pasme você, nem todo barco Jesus está. Nem todas as rodas Jesus está. Nem todas as mesas Jesus está. E talvez você está sentado em mesas que Jesus não está. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, bem-aventurado aqueles que não se assenta na mesa, não se ouve o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é meditar na lei do Senhor dia e noite. Nós precisamos descobrir em quais mesas, ou em quais rodas, ou em quais barcos nós estamos sentados. Porque talvez o barco que você está atracado, ou no lugar que você está assumindo como o seu lugar, não seja um lugar que no momento da tempestade vai encontrar socorro. Alguns de nós não entendemos porque passamos pelas tempestades. E pasme você, nem sempre nós vamos saber porque passamos pelas tempestades. Em alguns momentos nós vamos ter mais do que entender, teremos que crer naquilo que Jesus disse sobre nós. Muitas vezes aquilo que Jesus disse sobre nós ou para nós não vai fazer sentido racional. Muitas vezes nós vamos ter que aprender a obedecer Jesus sem entender o que Ele está fazendo. E como é difícil obedecer Jesus quando eu não entendo o que Ele quer fazer na minha vida. Você já teve que tomar decisões difíceis sem entender por que estava tomando, mas sabia que precisava tomar? Quantas vezes nosso evangelho foi medido muito mais pelas renúncias que a gente faz. A nossa maturidade é medida muito mais pelas renúncias que nós fazemos do que pelos bens que conquistamos, pelas bênçãos que conquistamos. O evangelho verdadeiro não é construído em nós, e a garantia que Jesus vai estar no nosso barco não é garantido porque você é lindo, ou porque você é maravilhoso, ou você é cheiroso. O que vai garantir o socorro de Jesus é a sua obediência a Ele. E nem sempre obedecer faz sentido. Nem sempre se posicionar diante da palavra que Jesus liberou vai fazer sentido. Talvez é Jesus mesmo que está te empurrando para uma tempestade. E talvez você já está na tempestade. E você está entendendo, perguntando para Deus, Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando o que eu estou passando? Por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Parece que todo mundo vai para frente e eu não. Parece que a família de todo mundo é feliz e a minha não. Parece que o casamento de todo mundo é melhor do que o meu. E talvez você está no meio da tempestade, sem entender por que está na tempestade. Eu quero te dar uma boa notícia. Talvez foi Jesus que te colocou nessa tempestade. E eu quero te dar uma notícia melhor. Lá vem Ele chegando para te salvar essa noite. Lá vem Ele chegando. Lá vem Ele.
E lá vem ele caminhando por sobre a tempestade, e lá vem ele caminhando para te socorrer. Porém vem Jesus caminhando no mar, andando por sobre as águas. E as pessoas começam a ver Jesus caminhando por sobre as águas. Imagina a cena. Porque era uma noite de tempestade. E quando tem tempestade não tem lua, não tem estrelas. Era uma noite densa. Que eles só conseguiam ver vultos diante dos relâmpagos de uma tempestade. Imagina você remando numa escuridão total. Não dava para acender nenhuma vela, porque a chuva e a tempestade e o vento apagaria. E de repente, entre um relâmpago e outro relâmpago, você vê um vulto caminhando por sobre as águas. Para você entender o que eu estou dizendo. Eles já tinham estado a mais de 5 quilômetros adentro do mar da Galileia. Talvez você não saiba mais, o mar da Galileia não é um mar, é só um lago de água doce, mas chamado na antiguidade de mar, por ser muito grande. O lugar mais próximo entre uma ponta e outra de largura são 11 quilômetros. E João diz que eles já tinham caminhado, ou já tinham remado por 5,5 quilômetros a 6 quilômetros. Ou seja, eles estavam no meio do nada. Remando com uma tempestade vindo com um vento contrário a eles. E entre um relâmpago e outro aparece um vulto. Esses homens ficaram malucos. É um fantasma, disseram eles. Pedro, porém, disse: se és tu, manda-me ir ter contigo. Interessante, porque eu tenho certeza que eles começaram a dizer para Pedro: não vai, porque não faz sentido. Não vai, Pedro, você está ficando doido. E se for um fantasma? Eu acho que a gente precisa entender que a gente não pode ouvir conselhos de pessoas que ficam dentro dos barcos. Pergunta para quem está do seu lado: o que te mantém dentro do seu barco? O que mantém a gente dentro do barco é o medo. O medo mantém a gente dentro do barco. Porque a fé vai mandar a gente ir. Quando eu ouço a voz de Jesus me mandando vir, eu vou. Mas o meu medo, e o que Jesus queria curar naquele momento, a Bíblia diz no livro de Marcos, que eles tinham um coração endurecidos. Por isso nós precisamos ler todos os relatos, porque eles disseram, eles não entenderam o milagre dos pães, e estavam com o coração endurecido. Então vem Jesus caminhando por sobre as águas, chamando Pedro para vir andar com eles, e todo mundo perguntando: você está ficando maluco, cara? Porque os nossos medos é que criam os nossos fantasmas. A maior tempestade que Jesus acalmou naquele dia não foi a tempestade do lado de fora. Escuta, a maior tempestade acalmada naquele dia foi a tempestade dentro deles. Porque a fé primeiro muda o que está dentro de você, para depois mudar o que está fora de você. Primeiro a fé muda, acalma as suas tempestades, os seus medos, cala a boca dos seus medos. Depois ele muda as circunstâncias que estão para o lado de fora. A fé tem 2 estágios: primeiro ela vence você por dentro, e depois ela vence as circunstâncias para fora. Quando nós não entendemos isso, Jesus podia ter acalmado a tempestade enquanto caminhava por sobre as águas. Ele podia ter dito: acalma-se, porque ele fez isso por 2 vezes. Ele poderia ter dito uma palavra e tudo se acalmaria. O que Jesus queria mostrar para ele era que o poder dele transcendia a natureza. Mas a transcender a natureza não era o suficiente, precisava convencê-los. E transformar as tempestades em calmaria dentro de cada um que estava dentro daquele barco. Pessoas hoje ficam dentro dos barcos porque as mágoas mantêm elas dentro dos barcos. A religião mantém as pessoas dentro dos barcos. A tristeza mantém as pessoas dentro dos barcos. O medo de se decepcionar de novo mantém as pessoas dentro dos barcos. E Marcos diz que eles já tinham remado uma noite inteira. Eles estavam cansados. Eles já estavam
cansados. A Bíblia diz que ao cair da tarde, Jesus despediu-os. Ao cair da tarde, para eles era 5 da tarde, porque 6 horas começava a noite. A Bíblia diz que ao cair da tarde, Jesus já estava no monte orando. E a Bíblia dá uma informação de que ao cair da tarde, eles já estavam no mar, e Jesus orando. E depois a Bíblia dá uma segunda informação, que na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com eles. Vamos fazer uma conta simples. Ao cair da tarde, era antes das 6 horas da tarde. A 4ª vigília da noite, a noite na época romana era dividida em 4 estágios. A primeira vigília da noite começava às 6 da tarde e ia até às 9 da noite. A segunda vigília, das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília da noite entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. A Bíblia diz que eles saíram antes do pôr do sol. E Jesus foi ter com eles entre as 3 e as 6 da manhã. Eles passaram aproximadamente 9 a 10 horas remando contra uma tempestade. Será que eles estavam cansados? Será que estavam cansados? Pessoas cansadas não saem do barco. Pessoas cansadas não experimentam do sobrenatural. Pessoas que estão cansadas pelo seu esforço não conseguem entender que a vida está fora do seu barquinho. A vida está fora da sua zona de segurança, da sua zona de controle. Do perímetro do seu medo, a vida está fora disso. A vida com Jesus começa quando você decide sair do seu barco. O milagre, o sobrenatural, aquilo que Ele diz que tem para mim e para você, começa quando nós saímos do nosso barco. Então eu queria que você dissesse para quem está do seu lado, não siga conselhos de quem ficou dentro do barco. Não siga. Não siga conselhos de quem ficou com medo no meio do caminho. Talvez as pessoas estão te aconselhando a ficar lá dentro, dizendo, fica aqui que é mais seguro. Fica aqui porque aqui você sabe o que vai acontecer. A tempestade pode passar. A gente vai afundar, mas a gente está seguro. Sobra-se os pedaços da embarcação e a gente pode se segurar. Pessoas que foram marcadas pelo medo, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Que hoje você vai sair desse barco e vai caminhar por sobre as águas, em todas as dimensões que Deus quer fazer você caminhar, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Você pode dar um glória a Deus? Você pode se expressar? Mas eu quero contar algumas outras coisas. Quando nós lemos o relato de Mateus, e essa mensagem não é Pedro caminhando por sobre as águas, essa mensagem é Jesus caminhando por sobre as águas. Eu já preguei a mensagem de Pedro caminhando sobre as águas, mas eu quero falar de um Jesus que caminha por sobre as águas. Então a gente lê o livro de Mateus, e a gente vê a história de Pedro caminhando por sobre as águas. Mas quando nós lemos Marcos e João, nos relatos dele não tem Pedro caminhando por sobre as águas. Por quê? Você já parou para se perguntar por que que a gente sabe que Mateus estava lá, e João também estava lá. Marcos não, mas Mateus e João estavam lá, mas por que que João, que estava lá e que viu um homem comum como eu e você caminhando por sobre as águas, decidiu não escrever isso? Será que isso não tinha impacto na vida dele? Com certeza tinha. Mas por que que Marcos não escreveu? Por que que João não escreveu? E eu quero te contar uma história. Mateus escreve isso porque o evangelho mais recente dos 4 escritos foi o livro de Mateus. Mateus escreve isso depois de 50 anos após a morte de Jesus. Entre o ano 48 e o ano 50, Mateus está escrevendo.
aonde Pedro já tinha assumido ali o seu papel protagonista como apóstolo da igreja, e vinha sendo confrontado e vinha sofrendo resistência dos gentios e dos judeus. Mateus escreve isso numa intenção de dizer: ei, esse cara caminhou com Jesus, respeita ele. Mas por que Marcos não escreveu? Por que João não escreveu? Eu quero te contar uma história. Os pais da igreja dizem, e talvez você saiba disso, Mateus era discípulo direto de Jesus e João era discípulo direto de Jesus. Lucas era um médico que acompanhava de longe. E João Marcos era discípulo de Paulo. Como que Marcos se torna então um escritor da Bíblia? João Marcos, antes de morrer, se tornou discípulo de Pedro. E os pais da igreja dizem que quem escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos, ouvindo o que Pedro falava. O Evangelho de Marcos era um evangelho falado pelas experiências de Pedro, porque João Marcos não estava lá. Então Pedro falava para Marcos e Marcos escrevia. Agora, pergunto para você, se você tivesse uma experiência de caminhar por sobre as águas, você não contaria para ninguém? Por que Pedro não disse para João Marcos? E por que João não escreveu sobre isso? Eu quero te contar por quê. Porque a glória era de Jesus. Porque Pedro caminhar por sobre as águas, Pedro era só um alguém no lugar certo e na hora certa. A verdadeira glória era de Jesus. O foco, quando Pedro diz para João Marcos: ei João, escreve isso. É claro que Pedro se lembrava. É claro que Pedro se lembrava. E João Marcos escrevendo a sua carta, existe uma passagem clássica na Bíblia, quando Jesus diz para Pedro, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz: você entendeu? Pedro, você entendeu? E a partir de hoje o seu nome vai ser Pedro, e sobre essa revelação eu edificarei a minha igreja. Marcos não escreveu isso, porque Pedro não deve ter dito para Marcos essa verdade, essa passagem, porque essa passagem exaltava Pedro, e a glória de Pedro era diminuir para que Jesus crescesse. A glória do discípulo é ver o seu mestre brilhando. O milagre não era Pedro ter andado por sobre as águas, o milagre era um homem ter dito: vem! E o mar sustentar um homem comum caminhando por sobre as águas. O milagre não era Pedro, o milagre era a palavra declarada: vem, que ele te sustenta. O próprio Marcos diz: eles não me entenderam porque o coração deles estava endurecido. O que raios aconteceu? Que esses homens viram pães sendo multiplicados e não entenderam o que Jesus queria ensinar para eles, a ponto de multiplicarem pães e depois andar por sobre as águas, para que então eles pudessem entender o que Jesus queria ensinar para eles. O que Jesus queria ensinar para eles é o que às vezes eu e você ainda não entendemos, que quando Jesus está com a gente não existe limite para aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Não existe limites do que Ele pode fazer na sua vida se você caminhar com Ele. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu estou doente. Não existe limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe, mas minha casa parece um inferno. Não existe limites para quem caminha com o Senhor Jesus. Sabe, a glória é dele, nunca foi de Pedro. Nunca foi de Pedro. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos e eu queria que você apresentasse sua causa para Jesus hoje. Talvez seja a conversão da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Talvez seja cura em alguma área da sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez seja filhos. Eu não sei qual é a causa que você veio,
Mas talvez você falou, mas quando se o Senhor fizer, ei filho. O foco do milagre nunca foi você, foi a glória de Jesus sobre você. Milagre a gente não conta, Ele fez e eu estou aqui para provar, não. O milagre é que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me esconda. Lá vem Ele. Lá vem Ele caminhando por sobre as águas mais uma vez. Se você puder levantar suas mãos e perceber, lá vem Ele caminhando por sobre as águas mais uma vez essa noite. Lá vem Ele caminhando por sobre as águas mais uma vez. Lá vem Ele caminhando por sobre as águas. E de repente, eles gritaram, é um fantasma! E eles ouviram, ei, não tenham medo. Sou eu. Lá vem Ele caminhando mais uma vez por sobre as águas. Lá vem Ele caminhando mais uma vez por sobre as águas. E Ele vem dizendo, ei, não fiquem com medo. Sou eu. Tenham bom ânimo. Eu estou aqui. Tenham bom ânimo. Sorriam. Eu cheguei. Sorriam. A tempestade vai se acalmar porque eu estou aqui. Celebrem. A tempestade acaba. Porque lá vem Ele chegando mais uma vez essa noite. Do meio da tempestade ouve-se um grito. Não tenham medo, sou eu. E talvez você pense que Pedro disse, se és tu, manda-me ir. Não. Pedro não disse em tom de dúvida. Porque Marcos e João descrevem isso. Eles ficaram felizes, eles celebraram, uau, Jesus está aqui, Jesus está chegando. Se Pedro disse, se és tu, me manda aí, foi o ímpeto de alguém que foi redimido aquela noite. Não foi alguém com medo dizendo, eu quero uma prova que é o Senhor, não. Pedro reconheceu a voz no meio da tempestade. Pedro reconheceu a voz do seu mestre no meio da tempestade. Sabe? Você quer sair da tempestade essa noite? Existe uma voz que te chama pelo seu nome. Existe uma voz que te chama pelo seu nome. E no meio da tempestade, talvez você só vai ouvir essa noite, então venha. E você vai precisar ser familiarizado com essa voz. Pedro conhecia a voz. Ele reconheceu. Então quando Jesus disse, então venha, ele não hesitou. Ele foi. Ele saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ele tirou os olhos dele de Jesus. Ele tirou os olhos dele de Jesus. E o que aconteceu? Essa noite Jesus está com saudade do seu olhar. Jesus está com saudade de você olhar para Ele, para poder caminhar por sobre as tempestades. Essa noite não é uma noite de você, eu quero viver um milagre, não. O milagre maior foi ter um encontro por sobre as águas. Pedro olhou para Jesus e ele conseguiu fazer o impossível. Jesus vinha caminhando e dizendo, vem Pedro, olha para mim. Olha para mim, olha para mim, Pedro, olha para mim, não olha para as tempestades, olha para mim e caminha, olha para mim e vai se movendo no sobrenatural. Olha para mim, as coisas vão começar, você não vai entender, mas você vai começar a caminhar por sobre as águas. Levanta a sua mão. Você não vai entender, mas você vai olhar para Jesus e você vai começar a caminhar por sobre as águas. Você não vai entender, eu quero profetizar sobre a sua vida, você não está entendendo. Aonde são tempestades, Deus vai transformar em encontros essa noite. Aonde você vê tempestade, Jesus está vendo encontros. E você não vai entender, mas no meio das tempestades Deus vai dizer, comece a olhar para mim.
Olha para mim, não olha para a tempestade, não olha para o que está te afligindo, não olha para o que está te fazendo medo, olha para mim, olha para mim. E as tempestades vão começar a não fazer efeito dentro de você. Mas a Bíblia diz, e continua com a sua mão levantada, a Bíblia diz que Pedro olhou para as tempestades e ele começou a afundar. Ele começou a afundar e ele fez a oração mais rápida e mais eficiente que um crente pode fazer. Ele disse: socorro, Deus! E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e pegou Pedro. Talvez você não tenha percebido, Pedro era um nadador, pescador, ele sabia nadar. E a Bíblia não diz que Pedro voltou nadando para o barco. A Bíblia não diz que Pedro voltou nadando. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois de se submergir, Jesus pegou na mão dele e ele voltou andando sobre as águas. Que loucura! O cara não andou uma vez, ele andou 2 vezes por sobre as águas. Ele não voltou nadando, ele volta amparado por aquele que faz ele andar por sobre as águas. Sabe o que eu quero te dizer com isso essa noite? Que talvez você em algum momento tenha submergido por causa do seu medo. Em algum momento você andou no sobrenatural, você experimentou o sobrenatural de Deus. Você viveu coisas que você sabe que foi Ele que produziu sobre a sua vida, mas o medo te fez submergir. Mas hoje Ele estende as mãos sobre você. Hoje Ele te estende as mãos. E Ele retoma seu processo de viver algo sobrenatural com Ele essa noite. Ele começa a retomar algo sobrenatural. Sabe, talvez você chegou até aqui dizendo: Deus, só me leva de volta para o barco. E Ele está dizendo: não, eu quero que você volte caminhando comigo para o lugar aonde eu te chamei. Eu quero que você volte, eu quero que você experimente, eu quero que você retome o sobrenatural comigo. Porque aonde eu estou, as tempestades são acalmadas. Sabe o que Deus quer fazer aqui essa noite? Sabe o que Jesus quer fazer essa noite? Um encontro com você. Ele quer pegar na sua mão de novo, para te fazer retomar o processo do sobrenatural na sua vida. Ele quer te fazer experimentar coisas que você já chorou porque perdeu. Ele quer te fazer viver coisas que as tempestades te fizeram esquecer, porque os seus olhos em algum momento saíram dele. Mas essa noite Ele estende a mão. Ele vai te fazer caminhar por sobre as tempestades mais uma vez. Minha pergunta é se você quer isso para a sua vida. Eu quero que você leve, se você que precisa viver isso, mais uma vez eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Se você deseja retomar algo sobrenatural de Deus na sua vida. Ah, irmão. Deus quer te encontrar no meio das tempestades essa noite. Deus quer te encontrar no meio das tempestades aqui essa noite. E Deus quer recomeçar processos. Deus quer agir de forma sobrenatural na sua história. Talvez você está aqui, chegou aqui hoje dentro de um barco, mas hoje você ouve: vem, vem, vem para fora onde você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Talvez você está aqui hoje e você nunca viveu isso. Mas você escuta uma voz dizendo: venha. E eu quero te dizer, ouça essa voz. Porque dentro do barco pode parecer seguro, mas fora do barco vai ser sobrenatural. Dentro do barco pode parecer seguro, mas do lado de fora vai ser sobrenatural. A sua vida não vai ser transformada dentro do seu barco. A sua vida vai ser transformada andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas.
Se você quer viver isso, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria que você fechasse seus olhos. E nós vamos adorar a Deus, e eu queria que à medida que a gente for adorar a Deus, você pudesse responder essa voz no meio da sua tempestade. Espírito Santo, nós queremos apresentar o nosso barquinho para o Senhor Jesus essa noite. Porque nessa noite, hoje, nós não vamos sabotar o sobrenatural. Nós não vamos sabotar, Senhor. Ainda que alguns de nós já tenham sabotado uma vez. Mas essa noite nós encontramos na sua pessoa uma mão estendida sobre as nossas vidas. Ainda que a gente esteja vivendo uma vida onde o sobrenatural não é uma realidade. Ainda que tudo que a gente faça seja contando com o Senhor, com a nossa própria força. Hoje, nós decidimos sair desse barco. O barco que prende as nossas vidas no medo, na vergonha, na culpa, na tristeza. No meio de uma tempestade, Jesus vai nos fazer rir da tempestade. Então eu quero que você abra seu coração para Ele essa noite. E eu quero que você diga para Ele o que vai te fazer, responda para Ele o que vai te fazer sair desse lugar essa noite. E Ele vai te fazer um convite para sair. E eu quero que você dê uma resposta para Ele em nome de Jesus. Eu quero que você dê uma resposta para Ele diferente do que o seu medo está dizendo para você. Deus quer reiniciar chamados aqui essa noite. Quer levantar valentes dele aqui mais uma vez. Quer transformar famílias inteiras. Sabe, talvez você chegou aqui dizendo: Deus, para minha família não tem jeito, aquele homem não muda. Aquela mulher não muda, não tem jeito. Hoje, você vai ver Jesus caminhando por sobre as águas. Vai mudar por dentro de você. E depois vai mudar por fora. Você crê nisso? Então eu quero que você feche seus olhos e erga sua mão mais alto que você puder. E comece a adorar aquele que pode mudar a sua vida, porque não sou eu. Mas Ele pode mudar a sua vida. Espírito Santo, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor Jesus essa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos tire de todo barco que prende as nossas vidas, de experimentar aquilo que estamos sonhando em viver, mas impossibilitado pelas circunstâncias. Nessa noite nós cremos que lá vem o Senhor mais uma vez, ainda que caminhando sobre a nossa própria tempestade que nós mesmos criamos. Lá vem o Senhor caminhando, andando sobre as tempestades. E essa noite o nosso coração começa a ser revigorado. O nosso coração começa a ser revigorado. Eu profetizo aqui, Senhor, que o Senhor comece a revigorar a fé e o coração dos meus irmãos, que corações endurecidos pelas impossibilidades, pelas tempestades da vida. Pai, nós profetizamos essa noite que assim como aqueles homens não tinham entendido e entenderam quando o Senhor caminhou, que nessa noite pessoas que não entenderam possam entender que não há limites para aqueles que andam com o Senhor. Não há limites, não há impossíveis para quem caminha com o Senhor Jesus. E nós oramos aqui essa noite para que histórias possam ser mudadas sobre as nossas vidas. Que histórias possam ser mudadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.